E aí, folks? Começando mais uma Jornada Funded. Estamos falando hoje, no dia 2 de julho de 2025. Estamos numa terça? Perdão, quarta-feira. Isso, quarta-feira. Estamos numa semana de payroll. Teoricamente, estamos cada vez mais próximos de condições ruins de price action, mas até que hoje ah, eu observei, né, eu antecipei uma movimentação relativamente tranquila de, de observar, né? Então a antecipação foi bem tranquila de ser feita. Basicamente, na verdade, antes de tudo, vamos seguir, né, nossa rotina, principalmente agradecer, né? Então obrigado, meu Deus, por mais um dia de trabalho, independente do resultado de hoje, eu aceito. Eu não temerei, pois Deus me colocou aqui por um motivo maior. Cada dia eu me torno mais experiente. Hoje eu me torno melhor do que ontem. É apenas uma questão de tempo. Eu estou no caminho certo, eu aceito o processo. Eu estava conversando com o pessoal ontem e uma das coisas que eu venho internalizando, né? Eu acho que é muito importante, é que o mercado, você não está lutando contra ele, contra o smart money, nada disso. Você está lutando literalmente contra você mesmo, porque o mercado é um espelho da sua personalidade. E eu achei isso fascinante. Fascinante, porque é a pura verdade. Pura verdade. Tem muita coisa para falar sobre isso. Eu posso até depois fazer um vídeo se o pessoal quiser muito, tal, um vídeo mais psicológico, né, algo mais psicológico, tal, porque tem muita coisa científica por trás disso. Eu sou biólogo, né? Eu também sou formado em biologia, já estudei essa parte neurológica do cérebro e realmente tem muita coisa por trás. Mas, resumindo, você está lutando contra você mesmo. O mercado é um espelho da sua personalidade. Então, o que você está sentindo no momento vai refletir no gráfico. É incrível isso. Vai refletir, tá ligado? Então, se você tiver com medo no dia, se você tiver acordado ansioso, tudo isso vai refletir no gráfico. É impressionante. Eu até deixo aí uma atividade para quem realmente quiser fazer. Todo dia antes de você olhar o gráfico, antes de abrir, né, o gráfico, de você obter suas leituras, pegue um papel e anote o que é que você está sentindo no dia. Seja sincero, tá ligado? Seja muito sincero. Você nunca deve mentir para si mesmo. Obviamente, para essa atividade ser genuína. Então, anote o que você está sentindo no momento. Tente ter esse momento de introspecção e anote. Pô, hoje eu acordei confiante. Hoje eu acordei um pouco com medo. Hoje eu acordei ansioso. O dia está muito corrido. 90% de chance de quando você for operar com esse tipo de sentimento que você acordou, isso vai ser refletido. Então, se você acorda ansioso, o dia corrido, muito provavelmente você vai tomar decisões impulsivas. Só façam isso. Mas enfim, isso aí fica para outro vídeo, né? Eventualmente. Então, pessoal, hoje o dia foi relativamente tranquilo de antecipar. Minha única dificuldade foi em relacionar o movimento de Nasdaq com IS. Por quê? Vamos lá, vou tentar explicar da maneira mais simples possível. A gente estava trabalhando aqui em IS, certo? No momento da abertura. Aqui foi a abertura, certo? E a gente estava trabalhando aqui em IS. Se você observar, Nasdaq com IS, a gente tinha feito uma baita SMT. Baita. Certo? Aqui a gente tem uma higher low. E em Nasdaq a gente tem uma lower low feita. Então, teoricamente, a gente tem uma SMT, certo? Mas o que é que eu estava observando? Esse displacement que foi feito em S. Tá vendo? IOFED, Institutional Defluent Drill, lateralização, mais displacement. Então, eu estava meio que antecipando a vinda, né, de S e S&P aqui no New Week Opening Gap, que tinha bastante sell side embaixo, certo? Só que eu mantive
o meu viés fixo em Nasdaq. Que viés seria esse? Obviamente de alta. Por quê? Ora, é só você observar os tempos gráficos maiores. Isso daqui é um Fair Value Gap diário. Nós estamos trabalhando dentro desse Fair Value diário. Tá vendo? Perceba que eu anoto aqui a high e a low e a high contando com esse volume imbalance, certo? Então até onde Nasdaq poderia buscar? Literalmente até a low de ontem. Só isso. Só isso. Era o máximo que Nasdaq poderia buscar, porque mais embaixo não tinha muito mais coisa para ela buscar. Se ela quebrasse essa região, né, essa low, aí sim ela viria trabalhar todas essas lows aqui. Mas a gente está em all-time highs. E all-time highs, com bastante liquidez criada em cima, é muito, muito provável que o preço, depois de sweepar uma low diária importante, ele continue subindo. Então aí, mesmo com o IS, com bastante liquidez embaixo, eu permaneci focado em Nasdaq também. Não perdi o viés. E também eu observei algo muito importante, que é o possível Market Maker Buy Model. O nosso famoso MMBM, certo? Market Maker Buy Model. Por quê? A gente tem a consolidação originária, certo? Onde se origina um movimento de baixa para capturar uma sell side importante, que nesse caso foi a low de terça. Aqui a gente vê low risk buy, certo? A compra de baixo risco. Primeira estágio de acumulação, certo? Teoricamente, aqui foi o segundo estágio de acumulação, de reacumulação, que é sempre a maior explosão. Certo? Na verdade, aqui é o primeiro estágio de acumulação. Preço estica, aqui é o segundo estágio. Um minuto vai até observar melhor. Então, quando você traça o daily range, tá vendo? Vou traçar um daily range aqui, standard deviation, percebe que abaixo de 25% é esperado que você observe fair value gaps abertos, breakaway gaps. Então, de fato, a gente observa breakaway gap aqui. Aqui você tem a low risk buy, a compra de baixo risco. Você tem depois aqui o primeiro estágio de acumulação, que é uma pernada buscando superar a zona de equilíbrio. E a segunda pernada é sempre a mais forte. Essa foi a pernada que eu tentei, a operação compradora, no Market Maker Buy Program, Buy Model. Por que eu tomei essa decisão? Vamos lá, foram algumas considerações que eu tive para tomar essa decisão. Porque não é uma operação que está dentro do meu conforto, da minha zona de conforto. Hoje eu saí um pouco da minha zona de conforto. Então, o que é que eu estava observando? Vocês sabem que eu sempre quero observar sweep de lows, né? Um Judas swing na abertura, contrário ao movimento que eu estou esperando. Só que nesse caso aqui não aconteceu, né? Aqui foi a abertura das 9 horas, sweepou essas pequenas lows do 15 segundos e depois esticou. Então aqui foi basicamente a abertura das 9, manipulação, e depois foi só a expansão, certo? Então, às 9h30, a gente também não observou o Judas. Então essas lows que eu estava querendo que fossem buscadas, tudo isso abaixo de 50% que é esperado, certo? Não fez. Então realçou mais ainda a urgência do preço lá na buy side, lá em cima. Beleza? Então, qual foi a sequência de pensamento? Se a gente permanecesse acima do Open Range Gap, certo? E superasse os 50% do Daily Range com força, né, e permanecendo acima dele, bem provável que a gente viria a trabalhar a buy side da consolidação, certo? Porque o meu medo era, né, o meu receio era a gente abrir às 9h30, sweepar Nova York iniciou aqui, certo? E como a gente tinha um SMT com IS, e IS praticamente estava aqui, e Nasdaq estava aqui, sweepou tudo isso, né, e IS não, a gente tinha um SMT, certo? Aí eu esperei, esse fair value ele é superado, você percebe que esse fair value ele está mais ou menos na zona de equilíbrio,
certo? Esses fair values aqui também nos 5 minutos vai ficar mais claro, tá vendo? Mais ou menos na zona de equilíbrio. Deixa eu tirar essa linha aqui que é o New Day Opening Gap. Inclusive, olha o delivery do preço dentro do New Day Opening Gap de ontem. Bonito, né? Tudo é perfeitamente utilizado pelo algoritmo. Então, dependendo de como o preço superasse esse fair value aqui, tá vendo? Esse fair value aqui, eu teria a coragem, a capacidade de entrar na continuação, antecipando de que o preço tinha urgência em continuar, certo? Então eu saí da minha zona de conforto e simplesmente me submeti a observar o preço continuar sem voltar, certo? Principalmente depois que ele supera 75%. Quando ele supera 75%, você observa que não tem mais retracement. Os retracements, né, as retrações, acontecem apenas abaixo de 75%. E as maiores retrações, elas acontecem abaixo de 50%, certo? Consegue ver claramente aqui que abaixo de 75 foi basicamente a última oportunidade de entrar na retração, e foi exatamente onde eu entrei. Eu esperei basicamente o preço visitar esse fair value, certo? E coloquei um stop teoricamente, relativamente, né, um pouco mais longo aqui embaixo, para permitir que o preço viesse fazer turtle soup, que é limpar essa mínima que ele fez aqui, certo? Eu realmente estava pensando nisso, pô, ele pode soupar, né, essa low, visitando mais dentro do fair value, só que esse fair value não deveria ser completamente filado. Por quê? Porque ele já tinha price action sendo entregue aqui. Então o fair value real que eu estava observando seria apenas esse daqui. Esse seria o fair value real. Você vê que o preço ainda faz um pequeno delivery fora do que eu realmente queria e vai. A partir do momento que ele fez esses dois deliveries aqui e depois subiu aqui em cima, eu fiquei mais tranquilo porque essa porção toda do fair value gap aqui permaneceu aberta. Então era bem provável que eu estivesse on-side, a favor do movimento, e ele nem conseguiu visitar novamente esse fair value, tá vendo? Então foi muito bom eu ter observado isso, me deixou mais tranquilo. Subi para os 5 minutos para ficar mais tranquilo ainda. A gente tinha superado esse candle seria possivelmente a segunda fase de reacumulação, né, quando o Smart Money vai recomprando aqui nesse down close candle e depois para esticar com mais força ainda. Então é isso, o mercado criou um novo order block, né, depois da segunda fase de reacumulação, e aí basicamente não olhou mais para trás depois quando superou 75%, indo em direção à buy side da consolidação. Então esse foi um MMBM bem bonito mesmo. É aquele Market Maker Buy Model que abaixo de 50% o preço não faz nem retração. Ele apenas são pequenos repricings, né, bem curtos dentro de ineficiências para continuar. Por isso, inclusive, um dos motivos de eu ter realmente entrado nessa operação aqui foi por antecipar o cenário de Low Resistance Liquidity Run, por conta desse price action que havia sendo feito aqui embaixo. O preço basicamente só estava voltando em fair value e indo, voltando em fair value e indo, voltando em fair value e indo. Então não seria diferente aqui, não seria diferente na minha concepção. Então ele estava claramente com um delivery bullish de baixa resistência. Isto é, o preço não estava tendo quase resistência nenhuma em subir. São esses cenários que idealmente a gente deve estar exposto. Então esse foi o dia de hoje. As minhas execuções foram essas aqui em micro Nasdaq. Eu entrei comprado aqui, tá vendo, dentro do fair value, certinho. Esse foi o preço de fill. Eu tirei uma parcial nessa buy side aqui, por estar ainda receoso com a movimentação de IS. IS estava praticamente aqui, enquanto o Nasdaq estava aqui. Então tinha ainda muita SMT feita.
Então eu queria me pagar, né, por ter acertado basicamente o meio do movimento. Então, seguindo o movimento de lá da buy side até aqui, basicamente aqui é quase o meio do movimento. Então eu me paguei aqui, né, uma região importante, e aí coloquei o restante dos contratos lá em cima. Eu entrei com 3 contratos, tirei um aqui e saí com 2 lá em cima. Tranquilo, um dia relativamente fácil de se antecipar. Creio que os que lucraram hoje foi simplesmente as pessoas que acreditaram na continuação sem volta, sem tantos retracements, simplesmente entraram no ônibus correndo e seguiu a movimentação até lá em cima. Ainda tem bastante buy side em cima, tá vendo? Nós estamos em all time highs, o protocolo de all time highs é sempre esperar por sweep de lows, sweep de lows importantes, né? Nesse caso foi a low de terça-feira, para continuação de alta. Não tem muito o que ficar enrolando. Ainda tem buy side lá em cima, tá vendo? Então é bem provável que agora, como a gente está na lunchtime, pode ser que a lunchtime venha fazer um pouco de retração, entrando mais para dentro do open range, né? Do range da manhã. Ou nem isso faça, simplesmente consolide aqui em cima e depois estique para capturar a buy side, que seria a buy side muito importante aqui. Praticamente nós temos máximas perfeitamente alinhadas, tanto de Nova York, tá vendo? De terça-feira, como Londres também de terça-feira aqui em cima. Então esse foi o dia de hoje, um dia com price action bem clean, bem tranquilo. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante do dia de hoje. Com certeza eu aprendi mais hoje, me tornei melhor do que ontem. Estou muito feliz. Estou tentando ao máximo não ficar preocupado com resultados financeiros, né? Números, não. Eu estou simplesmente tentando ao máximo focar em minha evolução, vendo o que é que eu posso melhorar, o que é que eu fiz de melhor, o que é que eu posso ganhar de experiência para mim, para a minha personalidade se tornar uma personalidade congruente com o mercado, sacou? Então é isso que eu estou tentando focar ao máximo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se não gostou, deixe seu dislike. Se você é novo aqui no canal, está gostando de acompanhar essa jornada e de alguma forma está te ajudando, te convido a se inscrever no canal. Com certeza, creio que ainda mais coisas boas virão aqui e com certeza eu compartilharei aqui com vocês nesse canal. Fechou? Então é isso. Toda honra e glória sempre para o nosso Senhor. Um abraço e até a próxima. Valeu!